Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltitar, um, dois, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em sua capacidade e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponde à confiança que Deus depositou em você, quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Essa mensagem é do livro Minutos de Sabedoria. Então, a confiança nasce da fé que tranquiliza os nossos corações na luta de cada dia. Se deseja confiar em alguma coisa, confia em ti mesmo. A confiança marca a certeza naquilo que deveremos alcançar. Olhar para dentro de si e ouvir o coração é um exercício para desenvolver a confiança em nosso poder interior. Quando confiamos em nós mesmos, também podemos confiar nos outros. Então, que tenhamos mais confiança na nossa capacidade de pensar e de agir, e também confiamos mais no nosso irmão. E agora, vamos à nossa prece inicial. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora acalmar os nossos corações e conversar com Jesus. Jesus, querido amigo, querido mestre, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para assistir a mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe o nosso estudo de hoje, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, e que estejamos todos unidos em sentimentos, através dos nossos corações, para poder refletir e aprender cada dia mais. Muito obrigada, Jesus, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Jesus. Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema bem atual,
Vamos falar sobre o medo e a confiança. Pois é, nós estamos passando por um período bem difícil com essa pandemia, não é mesmo? Ficamos às vezes igual uma gangorra. É aquela que tem lá no parquinho, cada um senta de um lado. Tem hora que estamos lá em cima, com fé, confiança, e tem hora que estamos para baixo, com medo. Mas vamos entender esses sentimentos, o medo e a confiança? Na verdade, o medo não é ruim, ele nos alerta para o perigo. Isso se chama instinto de conservação. O medo vem para nos avisar que existe um risco por perto que pode nos prejudicar. É como se ele estivesse nos avisando: perigo, se proteja! E se formos usarmos o exemplo da pandemia, eu diria que o medo nos alerta para usarmos a máscara, lavarmos sempre as mãos, não ficarmos em ambiente com muitas pessoas, de tomarmos a vacina quando chegar a nossa vez e até de ficarmos nos encontrando, como agora, pelo celular ou computador. Então, a partir do momento que fizemos a nossa parte, confiamos, porque a confiança é a força da fé. E quem tem confiança em Deus, Jesus, está livre dos temores, porque entregamos as nossas vidas nas mãos deles. E Ele, Deus, sabe o que é melhor para a gente, não é mesmo? Vocês repararam que esses dois sentimentos, o medo, a confiança, se completam? Dessa maneira assim, o medo nos alerta e nos faz agir. Daí nos sentimos confiantes e sintonizamos, interagimos com algo que nos traga proteção, segurança. Mas às vezes, quando sentimos medos, aumentamos a intensidade dele. É como se fosse um volume de um rádio. Vamos girando o volume do medo com a nossa imaginação até se transformar em pavor. Igualzinho quando estamos no quarto escuro e ficamos pensando: ai, se aparecer um bicho. E qualquer barulhinho imaginamos que um monstro possa aparecer. E aí acendemos a luz e nada daquilo que imaginamos é verdade. Geralmente, ouvimos, sentimos e vemos de acordo com a nossa maneira de ser e agir. É isso mesmo, de acordo com o que está dentro do nosso coração. Vocês viram, então, a diferença de sentir medo e de sentir pavor? Mas se vocês não compreenderam, vão entender tudinho com a história que a tia Deise vai contar agora. Vamos lá? Tia Deise! Olá! Hoje nós vamos ouvir uma história, O Terrível Guerreiro, de Maria Clara Cavalcante. Era uma vez uma lebre que morava numa linda caverna. Um dia, ao voltar de um passeio, viu marcas de passos na frente da sua caverna. Ela teve muito medo e perguntou: oi, quem está aí na minha linda caverna? Sou eu, o terrível guerreiro, respondeu uma voz alta e rouca. Ninguém é mais forte do que eu. Vai embora, dona Lebre, cuidado comigo. A lebre saiu chorando e pensando: pobre de mim, como poderei tirar da minha caverna o terrível guerreiro? Andou, até que encontrou o lobo e resolveu pedir ajuda. Senhor Lobo,
por favor, vá até a minha caverna e tire de lá o terrível guerreiro. Aposto que ele, ao ver chegar um animal tão feroz, tão valente quanto o Senhor, logo sairá de lá. O lobo foi até a caverna e perguntou: Oiê, quem está aí na caverna da minha amiga lebre? Na mesma hora, saiu lá de dentro uma voz terrível que disse: Sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Lobos. Posso esmagar 100 lobos de uma vez e ainda dançar nas costas do elefante. Vai embora, senhor lobo, cuidado comigo. O lobo saiu chispando e a lebre, vendo que afinal ele não era um animal tão valente assim, resolveu pedir ajuda ao amigo tigre. Senhor tigre, por favor, vá até a minha caverna e tire de lá o terrível guerreiro. Aposto que ele, ao ver chegar um animal tão valente, vai logo, logo sair da minha casinha. O tigre foi e perguntou: Oi, quem está aí na caverna da minha amiga lebre? Mais uma vez, ouviu-se a voz do terrível que dizia: Sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Tigres. Posso esmagar 100 tigres e ainda por cima andar nas costas de um elefante. Vai embora, senhor tigre, e cuidado comigo. O tigre foi saindo devagarinho para que não achassem que ele estava com medo. Mas, na verdade, ele estava tremendo de medo, como um lobo. Foi então que a lebre resolveu pedir ajuda ao rinoceronte, dizendo que de um animal tão forte, tão valente, tão grande assim, certamente o terrível guerreiro teria medo. Mas assim que o rinoceronte chegou lá na porta da caverna e perguntou quem estava na casa da amiga lebre dele, ele ouviu a resposta: Sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Rinocerontes. Posso esmagar 100 rinocerontes ao mesmo tempo e ainda por cima andar nas costas de um elefante. Vai embora, senhor rinoceronte, e tenha cuidado comigo. O rinoceronte foi andando para trás, dizendo: eu não estou me sentindo muito bem, não. Eu volto amanhã. Mas, na verdade, ele também estava tremendo de medo. Pobre de mim, disse a lebre. Será que nenhum desses grandalhões é capaz de tirar da minha caverna esse terrível guerreiro? Ela então resolveu pedir ajuda ao maior animal da floresta, ao elefante. Senhor elefante, um terrível guerreiro aboletou-se na minha caverna. Já pedi ajuda ao lobo, ao tigre, ao rinoceronte, mas ninguém foi capaz de tirá-lo de lá. Ele diz que pode esmagar 100 bichos de uma só vez e ainda por cima dançar nas suas costas. Mas eu não acredito, não. Quem poderá ser mais forte que o senhor? O elefante olhou para um lado, olhou para o outro e coçou a cabeça com a tromba e disse de um modo que só a lebre escutasse: Eu estou muito ocupado, dona lebre. Ora, querida, talvez um outro dia eu possa lhe ajudar. Mas por que você não arranja uma outra caverna, hein? E saiu com ares de quem estava realmente ocupado, mas na verdade ele estava morrendo de medo. Já estava ficando de noite e a lebre, coitada, sem ter a quem pedir ajuda, sentou-se triste perto de uma lagoa, pensando na vida. Foi quando ela ouviu
uma voz bem fininha que dizia assim: por que a senhora está tão triste, hein, Dona Lebre? Ela olhou para o lado e viu um sapo pequenininho, verde, que insistiu: por que a senhora está tão triste, Dona Lebre? E não era para estar, não, respondeu Dona Lebre com um suspiro. Um terrível guerreiro aboletou-se na minha caverna. Ele diz que é filho do terrível Papa-Lobos, do terrível Papa-Tigres, do terrível Papa-Rinocerontes. Já pedi ajuda a vários bichos, mas ninguém conseguiu tirá-lo de lá, nem o elefante quis ir. O sapo comeu uns mosquitos, deu uns saltos na lagoa e disse com uma voz bem fininha: para lá, Dona Lebre, vamos ver quem é, afinal, esse terrível guerreiro. Foram. Assim que chegaram, o sapo perguntou: oi, quem tá aí na caverna da minha amiga Lebre? Sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível. Isso eu já sei, você é filho do terrível Papa-Lobos, do terrível Papa-Tigres, do terrível Papa-Rinocerontes. Mas vem aqui fora, vem lutar comigo. A lebre já ia fugindo apavorada quando lá de dentro uma voz bem fininha disse assim: eu não tô com a menor vontade de sair agora. Era o terrível guerreiro, só que com uma voz fininha, porque ele agora estava tremendo de medo. Ah, é? Disse o sapo e pulou para dentro da caverna. Procura daqui, procura dali, e quem é que ele encontra? Atrás de uma pedra, amarelo de medo, tremendo como uma gelatina, o terrível guerreiro. E sabem quem era? Era uma lesminha, toda sem graça. Por quê? Alguém acabou por encontrá-la. E aí, quando a lebre viu o terrível guerreiro, ela que havia espantado o lobo, um tigre, um rinoceronte e um elefante, ela viu que era uma lesma amarela, toda assim, andando devagar. Bom, o sapo convidou então a dona Lesma e a dona Lebre, suas novas amigas, a fazerem um lanchinho para acabar com toda aquela confusão que tinha deixado tremendo de medo a todos, mas a eles com muita fome. Então, amores, gostaram da história? O terrível guerreiro, que na realidade não era lá um terrível guerreiro. Essa é uma das histórias que são contadas para nos auxiliar no entendimento de várias coisas para que consigamos crescer espiritualmente, para evoluirmos. Nessa história, a lebre estava bem feliz, passeou, depois voltou para casa, para o seu lar. Mas ao chegar perto dela, o que ela viu? Pegadas. E o que aconteceu? Ela ficou com medo. Medo do desconhecido, ela não sabia o que estava lá dentro. E quando ela perguntou quem era, o intruso lhe respondeu com uma voz possante. E ela então ficou apavorada. Nesse caso, esse medo, esse apavoramento que ela sentiu, foi como um alerta, uma proteção para ela, porque afinal ela não estava vendo quem era, poderia fazer mal a ela. Ela ouviu uma voz poderosa, né? Mas a lebre fugiu? Não, não fugiu. Ela continuou a buscar ajuda, a encontrar uma solução,
a confiar em si mesma. O problema estava ali, para ela, não é? E o que a gente deve fazer quando é com a gente? Não se desesperar, e sim buscar ajuda sempre. Orar, batalhar, trabalhar para resolver as dificuldades, como a lebre fez. Foi buscando ajuda com um, com outro, até que o problema fosse solucionado. Sentir medo, crianças, é normal, né? Faz parte do aprendizado, pois é a partir dele que a gente busca ao mais alto, ao nosso Pai maior, para que nos ajude mostrando a solução, mostrando que nós temos um problema, mas também temos a solução. É buscar essa solução. E o que a gente faz? A gente busca a calmaria dentro de nós, a confiança através da oração, sabendo que Deus Pai não nos desampara nunca. Ela se sentiu triste, não é? E foi em busca da solução, né? E o que aconteceu? Surgiu a solução, ou parte dela, né? O sapinho foi e ajudou a ela, né? Ela contou o seu problema, mas o sapinho, olha, esperto, compreendeu, né? E aí o que aconteceu? As duas foram lá para resolver o problema. E aí o sapo, ele mostrou que ele também tinha poder, né? Ah, para com isso, tal, né? É o que a gente tem que fazer. Ir em busca da solução. Não deixar que ninguém coloque medo na gente. Porque há uma força maior dentro de nós, que vem de Deus Pai. Para isso, a gente tem que refletir sobre todas as situações, as dificuldades que nos surgem, né? Porque as dificuldades são os desafios. Desafios enviados até nós, para que a gente saiba que nós somos capazes de resolver os problemas, que somos capazes de buscar as soluções, de sermos felizes. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Estar em prece, ter confiança no nosso potencial, no nosso poder de resolver. E aí a gente faz a reflexão, busca ajuda, conversando com alguém, vai em busca, trabalhando, estudando, orando, se entregando não ao problema, se entregando à solução. Foi o que o sapinho quis mostrar para a lebre. A lesma era, afinal de contas, tão terrível assim? Não. O problema era a lesma. Todos nós temos problemas, ninguém vive num mar de rosas. Mas a gente tem que saber que somos guerreiros, somos fortes. A luta está aí para ser vencida. Nós somos vencedores quando temos confiança. Ter medo é normal, mas termos confiança naquele que nos guia. E para isso, ele nos envia as soluções através dos nossos amigos, através dos médicos, dos especialistas, através do estudo, dos grupos de estudo aqui na Casa Espírita. Então, é saber vencer a si mesmo e aos problemas ao seu redor. Agora nós vamos a uma atividade bem legal que a tia Beatriz preparou para vocês. Beijos! Olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é tia Bia e eu vim aqui passar a atividade para vocês da gente fazer uma lebre, tá vendo? Essa lebre aqui, ela é formada pela nossa mão e é bem simples fazer. Vamos tentar fazer juntos? Para isso, vai ser necessário um papel, tá? Eu vou usar um papel colorido,
mas vocês podem usar um papel branco também, não tem problema. Um lápis, aqui eu tenho uma lapiseira, mas pode ser um lápis ou uma caneta, e uma tesoura sem ponta, tá bom? Depois eu vou decorar com lápis de cor. Aqui, vou mostrar um lápis de cores pra vocês. Ó, mas pode ser com canetinha, pode ser com caneta piloto, o que vocês quiserem colorir, tá bom? Vamos começar? Agora, a gente vai apoiar a nossa mão no papel e aí eu vou dar uma dica pra vocês. O dedinho mindinho e o polegar, a gente vai manter eles mais juntinhos, tá? E esses 3 dedinhos aqui, tá vendo? Um pouco mais separados pra gente conseguir fazer a orelhinha. Então, o dedinho mindinho e o polegar mais fechadinho e esses 3 dedinhos mais separados, tá bom? Agora eu vou pegar a lapiseira e vou fazer o contorno da minha mão pra vocês. Pronto, agora eu fiz o contorno da minha mão, tá vendo? A gente vai cortar o dedo do meio, esse dedo mais compridinho. Então, eu já vou fazer aqui só uma indicação pra mim, que eu vou ter que cortar esse dedinho. Esses 2 dedos aqui vão ser as orelhas da minha lebre, tá bom? E esses aqui vão ser as minhas mãozinhas. Agora, vamos cortar? Agora, eu já cortei todos os dedinhos, né? Vou cortar esse aqui do meio, que eu fiz a indicação. E para eu fazer as patinhas da minha lebre, eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Vou indicar para vocês. Ó, eu quero que o rostinho da minha lebre venha até aqui. Então, eu vou pegar esse dedinho aqui e vou cortar até um pouquinho mais embaixo. Mesma coisa que eu vou fazer aqui com o polegar. Vou cortar um pouquinho só mais embaixo. Opa! Pronto. Vamos lá? Como é que vai ficar? Pronto. Olha só como é que tá a minha lebre. Já tenho as 2 patinhas, tá vendo? O rostinho bem marcadinho e as 2 orelhinhas. Agora eu vou decorar. Oi, terminei de decorar a minha lebre. Vocês querem ver? Aqui, ó. Essa aqui eu coloquei o nome de Filomena. Olha, fiz um lacinho, decorei as orelhinhas, tá vendo? Coloquei um focinho e as patinhas. Aproveitei e fiz outro. Aqui, essa lebre aqui, eu coloquei o nome de Álvaro. Bom, vocês podem fazer de qualquer cor que vocês tiverem. Branco, rosa, azul, amarelo, o que vocês acharem melhor. Tá bom? E quando fizerem, não se esqueçam de colocar lá no Padlet pra gente ver. Estamos aqui aguardando ansiosas as lebres de vocês lá, tá bom? A gente não pode esquecer também que a lebre, ela foi muito corajosa, porque ela soube reconhecer que ela precisava de ajuda e foi pedir ajuda para os outros animais da floresta. Reconhecer que a gente está com medo e pedir ajuda quando necessário também exige coragem e exige também confiança. A lebre foi com ela e com o sapo descobrir o que tinha ali naquela caverna. Que a gente possa ser como a lebre, reconhecer que a gente está com medo e pedir ajuda, tá bom? Beijo nos corações de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Agora, nós vamos para a prece final. Vamos todos aquietar os nossos corações, sossegar as nossas mentes, agradecer por esse momento em que a gente possa estar todos aqui juntinhos em oração, nos nossos corações, formando uma ligação para conversar com Deus, conversar com Jesus. Que a gente possa sentir a sua presença, iluminar a sua luz nos nossos lares e que a gente possa ter uma boa semana. Com a sua permissão, a gente encerra mais esse estudo. Obrigada, Senhor, graças a Deus.
esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em
brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Sempre que a tristeza envolver teu pensamento e tornar teus sonhos
do bem, convertendo a tristeza em auxílio a quem segue envolto em mais sofrimento. Ser para alguém é conforto e alento de amor, seja então qual for a prova que te aflige, serve e espera, porque a primavera vem mais viva para quem cultiva o dom de ser Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Meu nome é Inês Maria e é um prazer estarmos juntos aqui no Centro Espírita Miguel em mais uma noite de estudos da reunião pública. Hoje, última sexta-feira do mês, teremos uma palestra. E eu gostaria de lembrar aqui aquelas recomendações acerca das saudações e comentários. Então, relembrando que as nossas saudações, podem ser feitas durante a harmonização, mas assim que inicie os avisos, que nós nos silenciemos para prestar atenção, para manter o nosso foco e a nossa vibração
no trabalho que a casa realiza no plano espiritual, pois sabemos que quando estamos unidos num só pensamento, numa só vibração, nós conseguimos acessar os planos mais altos, né, meus irmãos? E aí, no lugar que estamos reunidos, é o lugar da casa de Miguel, local de trabalho e de estudos. E mantenhamos a nossa vibração e o nosso foco no trabalho que será apresentado, nas informações trazidas, né? Para que a gente tome conhecimento, para que a gente aprenda, né, sobre esse grande nome que o nosso irmão irá nos trazer hoje. E ao final, após a prece final, né, nós teremos também a oportunidade de nos congraçarmos, de nos confraternizarmos, tá certo? Então, é um lembrete oportuno para que a gente também possa fazer melhor proveito, né, meus irmãos, dessa oportunidade. Então, hoje teremos a página de abertura com a nossa irmã Jennifer e em seguida teremos o nosso irmão Henrique Miranda, da agremiação Espírita Pedro II, que trará o tema Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Então, que possamos fazer bom proveito das informações sobre esse espírito maravilhoso que esteve aqui entre nós, fez o seu trabalho, deixou a sua história escrita no livro da vida e que a gente possa seguir também seus passos. Uma noite de paz, de muitas bênçãos para todos nós, meus irmãos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. Sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa,
que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Graças a Deus. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de encontro, de estudos e de aprendizado. Rogamos o Teu amparo, a presença do Mestre Jesus e os amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, nossos guardiães, que estejam conosco neste momento em que recebemos a mensagem trazida pelo nosso irmão Henrique Miranda acerca desse espírito valoroso, Benedita Fernandes. Possamos, Senhor, aproveitar e apreender essas informações para que possamos também nós, Senhor, colocarmos em prática. Que todos nós possamos sair daqui com muita fé, alegria e confiança de que podemos, nem que seja um pouquinho, auxiliar, amparar, esclarecer e ajudar aos companheiros necessitados do corpo e da alma. Que a Tua luz, Jesus, envolva todos nós, encarnados e desencarnados, e que Teu amor, Senhor, possa chegar em todos os cantinhos do nosso planeta que tanto precisa de Ti, Senhor. Que em cada coração possa ser renovada a esperança de dias melhores e a confiança que Tu caminha conosco. Envolvido nessas vibrações de amor, damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, queridos. Como foi dito no Boas-Vindas, hoje é dia de palestra e estamos recebendo o nosso convidado, Henrique Miranda, da Agremiação Espírita Pedro II, que fica lá no Meier. Boa noite, Henrique, tudo bem? Olá, boa noite a todos do Miguel. Uma alegria estar aqui, Mônica, com todo mundo. Saudades mil de vocês, né? Porque quando o pessoal do Miguel se junta... Olha, eu nunca vou esquecer uma vez... Né? Não, olha só, Miguel, vou falar isso para vocês. Nunca vou esquecer esse dia, um NFinho que teve lá na Agremiação Espírito II. Eu expulsei vocês 11 horas da noite. Eu não esqueço isso. É uma alegria, Henrique. Realmente a gente sempre se lembra disso, né? Que foi preciso assim, gente, tá na hora, vamos embora, né? Mas é que a alegria do Miguel é contagiante, né? É uma característica nossa, né? Então, querido, seja muito bem-vindo, que você traga aí Benedita Fernandes para as pessoas também poderem conhecer, né? Vamos ao estudo? Vamos ao estudo. Vamos lá. Bom, então, nós estamos agora aqui e eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse estudo sobre Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, ele me trouxe muitas reflexões acerca até da própria historiografia sobre ela. E nós procuramos alguns outros livros, né? Há uma certa escassez de registros, e talvez seria interessante até algum historiador de plantão, de ir, né, a Penápolis ou ir a Araçatuba,
para pegar mais dados sobre esta espírita extraordinária, né? Essa mulher que trouxe um exemplo fantástico de caridade e principalmente de humildade. Nós fizemos até uma página preparatória nos bastidores, tem bastidores aqui, hein, gente? É uma coisa organizada. E nós fizemos uma página falando sobre humildade. E a gente sabe que Jesus falou, né, aquele que queira ser o maior, né, seja o menor. E quando a gente fala sobre Benedita Fernandes, eu vou tomar até a liberdade de chamar de Dona Benedita, porque ao longo do estudo eu fiquei assim tão impressionado que convém chamar de senhora a Dona Benedita Fernandes. Nós pegamos as informações no livro, né, vou até mostrar para vocês, é um livro bem popular, que muita gente conhece, né, do Antônio César Perry, que é A Dama da Caridade, né, Benedita Fernandes, e é um livro até pequeno, né, mas ele é rico de informações, mas a gente vai notando, né, pela leitura, que existem alguns espaços que precisam ser preenchidos, e que existe também uma certa descrição de fatos que você percebe que carece de mais informações. Mas isso não prejudica em nada a história de Benedita Fernandes, de Dona Benedita Fernandes. Bom, vamos dar uns dados biográficos básicos para a gente entender em que época está passando isso, né? Então, ela vai encarnar em Campos Novos de Cunha, tudo se passa no estado de São Paulo, e ela vai encarnar no século XIX, 1883, ainda não havia sido declarada a abolição. Então, ela nasce dia 27 de junho de 1883, e o desencarne dela vai ser em Araçatuba, em 8 de outubro de 1947. E notem que ela desencarna antes de 1950, onde a gente vai ter até, né, uma perseguição maior, né, dos espíritas. Bom, e Dona Benedita, ela era portadora de obsessão, isso fica muito claro nas narrativas, e a gente vai encontrar Dona Benedita em Penápolis, morando num casebre, num barraco, né, atrás da casa da mãe do Eupídio Moreira, que vai ser uma das pessoas que vai conhecer Dona Benedita. Ele era garoto ainda, quando conhece a Dona Benedita, e ela morava no casebre, atrás da casa, numa rua atrás, perto da casa da mãe dele. A mãe dele, vendo que ela estava transtornada, não estava bem, não estava cuidando de si, acolhe Dona Benedita na casa dela. Aí agora veio uma história tensa, gente. Imagina esse menino, Eupídio Moreira, ele era garoto, ele disse que ele acordava de noite, Dona Benedita estava andando, falando sozinha, com a tesoura na mão. Aí você imagine a cena, né, de uma pessoa assim, transtornada com a tesoura na mão, dentro de casa, andando, né, ali de forma ameaçadora, né, falando coisa, sem falar coisa com coisa. E todo mundo ficou muito preocupado com isso, e claro, né, ninguém queria ficar abrigando, porque ela representava já um perigo. Bom, aí como viam que ela estava perturbada e com a sensibilidade, foram procurar um italiano chamado Seu Marchese, que era espírita, né, e ele socorre a Dona Benedita, e encontram uma solução, né? E a solução, vocês vão ver, que é a coisa mais intrigante do mundo. Não havia sanatório na cidade, não havia assim, um hospital especializado, acho que nem sei se havia um hospital, né, em Penápolis, nessa uma cidade muito pequena, ali no interior de São Paulo, e aí solucionaram o fato da seguinte maneira: pegaram Dona Benedita, colocaram dentro da cela, dentro da delegacia, colocaram ela dentro da cela da cadeia, e ela ficou sendo cuidada por um carcereiro, mas ela não estava presa, vejam bem, ela não estava presa.
Mas ela ficou encarcerada, entre aspas, e um tal de Padiá, que era o carcereiro da cidade, que trabalhava na delegacia, começou a cuidar dela, cuidava bem dela. E nesses cuidados, esse carinho que era dado a ela, mas o auxílio do senhor Marquese, né, ela vai recuperando, de alguma forma, um estado normal dela, né, mas ela tem várias crises obsessivas. Né, e crise obsessiva, a gente até conhece, né, até pela narrativa do Evangelho, né, daquele menino que se jogava no fogo, se jogava na água, né, e se machucava muito, né, e foi até aquela passagem que o pai do menino chega, olha, os discípulos estão dando conta do recado, não, hein? E aí o Jesus fica, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou ter que aturar vocês ainda? Né? E aí fala, olha, vocês precisam de mais disciplina, né, mais jejum, oração, e aí ele vai, afasta, né, os espíritos do menino. Então, quer dizer, esses ataques, né, deviam ser muito violentos com Dona Benedita. E num desses ataques, depois do ataque, né, ela disse que houve uma voz que diz assim para ela, se você prometer se dedicar aos doentes e os pobres, você vai sair curada dessa cela. E ela, então, nesse momento que ela estava ainda bem, né, estava bem lúcida, ela promete e realmente ela é curada. Bom, aí o que acontece, né? Não tem muito registro da saída dela de Penápolis, né, o que acontece com ela em Penápolis, né, até ela chegar em Araçatuba, onde tudo vai acontecer. Aí vai ser o cenário do trabalho de Dona Benedita Fernandes, né, essa dama da caridade. O cenário vai ser justamente aí, vai ser em Araçatuba. Araçatuba, para Penápolis, dá mais ou menos 1 hora de viagem, 1 hora e pouquinho. Não é? Então, não é muito longe assim. Né? E ela chega em Araçatuba, não tem um registro muito bom, mas ela está trazendo o quê? Aquela informação, olha, se você prometer ajudar os pobres, os doentes, você vai ficar curada. Né? E aí a gente vai encontrar um registro dela construindo barracos de madeira, junto com lavadeiras e junto com alguns doentes que ela devia já estar ajudando. Isso aí já é fantástico, porque hoje em dia a gente faz tanta coisa, né? A gente faz tanta cerimônia para começar um trabalho. Não estou dizendo que está errado, não, gente. Mas a gente faz tanta cerimônia para começar um trabalho, isso e aquilo, estrutura dali, estrutura daqui. Né? E na parábola do bom samaritano, só um instantinho. É gravação, mas tem que beber água também, né? E aí é o seguinte, na parábola do bom samaritano, né, o que acontece? O samaritano, ele tem ali na mão, para socorrer o sujeito que estava caído, a água é azeite e vinho, ele não tinha muita coisa, é o que tinha na mão. Né? Claro que depois ele demanda mais recursos, mas é depois. No primeiro momento, é o que ele tem na mão. E a gente vê isso acontecendo com a Dona Benedita. O que ela tinha na mão? Ela tinha tábua. E ela ergue alguns barracos. E enfia o pessoal dentro dos barracos. E a gente fica imaginando, e não tem uma precisão de tempo aí, eu não sei quanto tempo isso durou, mas eu creio que tenha durado um pouco tempo, não vou dizer, durou 1 ano, meses, não sei, mas durou um certo tempo, né, dela com recursos mínimos, escassos, em barracos de madeira, cuidando de doentes, de pessoas obsidiadas, de crianças abandonadas. Então, para nós termos essa percepção, né, de como, né, de como as pessoas podem fazer, né, bastando que coragem, a coragem de ser imperfeito, né? Porque aquela história a gente sabe que não vai acertar tudo, essa é a coragem de ser imperfeito, né, e de fazer, e dar alento, né, de diminuir a prova do outro. Emmanuel tem uma parte que ele fala isso, né, que ele fala que a gente deve se empenhar,
né, em diminuir a prova do outro. Então, tem que fazer isso. E ela se imbuiu, né, dessa missão, né, que ela abraçou, né? Outra coisa interessante também, que a gente não encontrou nessa leitura, em algumas pesquisas, por isso que eu falei, gente, tem que aprofundar. Eu estou até com esse compromisso comigo de aprofundar sobre os estudos de Dona Benedita, porque a gente vai ver ao longo da nossa fala aqui que ela tinha grandes conhecimentos doutrinários, e mais, ela tinha noção de movimento espírita. Então, ela era muito inteligente. Então, algo que a gente não pode negar em Dona Benedita é que ela era muito inteligente, ela tinha uma noção de administração, e ela tinha noção de espiritismo e do movimento espírita, né? E do movimento social ao redor dela. Ela tinha muita noção disso, né? Apesar da sociedade não ter acolhido, e nem parece que o movimento espírita não tenha acolhido também tanto quanto ela merecia, até pelo trabalho que ela estava realizando. Bom, mas de qualquer forma, este trabalho, né, de barracos de madeira, de assistência, e a gente não sabe com que estrutura exatamente era, mas com certeza é uma estrutura bem difícil, né, ele vai mudar com a fundação da Associação de Senhoras Cristãs. E aí, em 1932, então, para vocês terem uma ideia, não é a Associação de Senhoras Espíritas, é a Associação de Senhoras Cristãs, né, que vai dar uma ideia para a gente de que não era um movimento só espírita que estava ali, né? Então, você tinha o evangélico, você tinha o católico, então você tinha ali um grupo de senhoras de boa vontade que queriam ajudar naquela obra já começada por Benedita Fernandes, notoriamente espírita. Então, isso é muito interessante. Isso também é uma reflexão boa que a gente pode fazer aqui, é que o movimento de Dona Benedita é espírita, nasce espírita, é um trabalho de desobsessão, porque Dona Benedita atendia todas aquelas pessoas perturbadas, e que estavam obsidiadas, claramente obsidiadas, que as pessoas sabiam, porque você tem narrativas da cidade de que Dona Benedita atendia essas pessoas obsidiadas. Então, essas senhoras cristãs, este movimento cristão que se forma na cidade para ajudar a Dona Benedita, tinha consciência do que se fazia naqueles barracos, do que Dona Benedita fazia, que eram ações estritamente espíritas, e, é claro, também dilatando a caridade que era feita, que aí é a caridade universal. Então, isso é um ponto interessante, é uma reflexão interessante do que estava acontecendo ali em 1932 em Araçatuba, com Dona Benedita à frente desses trabalhos. Bom, então o que acontece? A partir daí, aí sim, você tem uma estrutura melhor em termos de instalações. Que aí você tem a Casa da Criança, né? E é interessante, né? Vejam, você tem, numa cidade pequena, um movimento tal que precise construir uma cidade para abrigar crianças abandonadas, e crianças em estado de risco social. Isso é muito interessante pensar, né? Como a gente vê que o problema da criança, né, não depende de aumento populacional, né, não depende de diminuição ou aumento de miséria. E o asilo Dr. Jaime de Oliveira, né, esse asilo que aí abrigava, né, os chamados loucos, entre aspas, né, que até o livro cita muito loucos, mas entre aspas, né, e os doentes, os velhos, que estavam ali em estado de abandono. Bom, e aí o que acontecia, né, lá dentro do asilo, né? Dona Benedita, né, contam, isso são todas narrativas, né? O doutor Perry, ele colhe narrativas diretas das pessoas lá em Araçatuba. Diz que as pessoas chegavam, né, amarradas, gritando, né, e aí Dona Benedita mandava desamarrar a pessoa. Tem até uma cena que vocês podem até
projetar no campo mental de vocês, que é aquela cena em que a irmã do Chico está amarrada, e aí o Chico chega e pede para desamarrar e conversa com ela. Né? Na verdade, conversa ali com o espírito que estava atormentando, e claro, com ela também. Né? E diz que aí Dona Benedita chegava, desamarrava, e aí tem autoridade moral. Tem autoridade moral, né? Você chega, né, com aqueles fluidos amorosos, né, de trabalho na caridade, e os espíritos reconhecem aquilo. Quando você chega, eles reconhecem aquela autoridade moral, mas a autoridade moral, né, não é o autoritarismo. A autoridade moral é quando você dá ao outro liberdade, né, em agir, né, uma liberdade autônoma. E aí o que o espírito vê ali, né, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né, diante daquela pessoa. E aí ela desamarrava os chamados loucos, né, obsidiados, e aí fazia a prece, passe, conversava amorosamente, e as pessoas iam se acalmando. Bom, sim, uma coisa bacana de se lembrar, que isso acontece em algumas narrativas que a gente vê na literatura espírita. O espírito, né, o espírito que atormentava, que estava ali liderando, que estava ali fazendo com que ela se desequilibrasse, aqueles anos todos, passou a colaborar com ela. Bonito isso, não é? Bom, em 1943, estou dando algumas datas, né, para situar a gente no tempo, aí o trabalho se amplia, aí é criado um albergue noturno, é criada uma escola mista. Olha só que coisa interessante. Olha a cabeça desta mulher, gente. A cabeça dessa mulher não era uma cabeça retrógrada. Então a gente pensa que a Dona Benedita era uma mulher aculturada, que era uma mulher de poucas letras. Não era. Só que não tem muito registro disso. Mas a gente vê a forma como ela escrevia, algumas cartas que ela endereçou para Leopoldo Machado, que é um capítulo à parte, Leopoldo Machado, Dona Benedita Fernandes. As cartas que ela escreveu, se é que as cartas são reproduzidas fielmente, né? A gente não sabe se alguma coisa foi alterada. Mas, de qualquer forma, a forma como ela lidava com as coisas, conforme ela criava as coisas, né, já que a gente não tem muito registro do que ela escreveu, nem a fala dela em si, mas como ela agia, olha, realmente, pessoas chamando de Dona Benedita Fernandes, porque, olha, é um respeito que eu tenho por esta mulher incrível. Eu fiquei assim, muito como é que chama? Fiquei muito contagiado, né, pela forma com que ela lidava com as coisas. Entusiasmada, a palavra entusiasmada, meu Deus do céu. Então ela cria uma escola mista. Em 1943, ela me cria uma escola mista no interior de São Paulo. Né? Então, é a escola mista do Abrigo João de Deus. E uma escola Dr. Valadares Furquim. Aí vocês notaram que ela dá nome ao asilo Dr. Jaime de Oliveira. Isso era uma tática de Dona Anália Franco. Né? Por quê? Você dá nome, homenageia uma pessoa com o nome da instituição, e a pessoa dá uma forcinha lá, né? Já deu para entender? Né? Então, a gente joga com as cartas que tem, não é? Então, Dona Anália Franco fazia muito isso. Ela fundava assim, escola, tudo, botava o nome de um político, de uma pessoa importante, que aí a pessoa apadrinhava lá, dava uma força na instituição. Então, não se fala isso no livro, mas, né, era uma tática. Inclusive, a Dona Benedita Fernandes fazia uma outra coisa que a Anália Franco também fazia, que era viajar pelo estado levando, né, no caso, ela levava doentes recuperadas e crianças. Então, a Anália Franco fazia isso. Só que a Anália Franco ela fazia
aquelas apresentações, né? Levava coral, levava teatro, e para as cidades você apresentava, né? E aí cobrava a entrada lá nos espetáculos, e com isso arrecadava fundos para a obra dela. Dona Benedita fazia a mesma coisa, mas eu não vi movimentos artísticos. Mas ela levava pessoas recuperadas e as crianças, né, para mostrar o trabalho. Literalmente, ela mostrava o trabalho. Não é exibir o trabalho, não, hein? Não confunda exibir o trabalho com mostrar trabalho e resultados, porque ela levava doentes recuperados e levava as crianças, e com certeza as crianças, né, conversavam, articuladas, né? Então, via-se que a criança estava sendo educada, etc. E tem uma memória na cidade interessante, que a Dona Benedita, ela pegava a criançada, né? Outra coisa também que eu acho que era estratégico dela, né? Ela pegava a criançada e saía passeando pela cidade com as crianças. Eu imagino que as crianças bonitinhas, todo mundo vestidinho, criança é uma delícia, né? E aí, no caminho, no passeio, as crianças ganhavam guloseima, tudo, e ela ganhava muitas doações desses passeios estratégicos que ela fazia pela cidade. Bom, e aí vem uma parte interessante da biografia dela, que, né, não fica muito claro no livro, não fica muito claro, que, por um lado, né, fica muito claro que ela fazia uma crítica severa ao movimento espírita. E, por outro lado, ela comentava que o movimento espírita era muito pequeno e, por isso, não ajudava muito. E é claro, gente, o movimento espírita é pequeno em qualquer lugar do mundo. Não é só que no Brasil tem esse movimento espírita, mesmo assim, nós somos poucos, né? Uma porcentagem pequena da população, e nós destacamos, né, perante o Brasil com um movimento, uma religião que causa impacto em termos numéricos. E é claro que ela contava com outras religiões, tanto que o nome da fundação, as senhoras, né, a fundação, como é que é? A Associação das Senhoras Cristãs. Né, o nome espiritismo nem aparecia ali, porque não teria força para se manter em termos materiais. Né? Então, quer dizer, os cristãos, mas ela critica, ela faz crítica, né, ao movimento espírita, e ela fala que o movimento espírita não colaborava. Né? Então, eu não sei, ficou algo assim, né, para se pensar, né, para se pesquisar melhor, né, que o livro informa uma coisa e depois fala uma outra. Não estou dizendo que o livro está mal escrito, não, pelo amor de Deus, não está, não. O livro é muito emocionante, né, traz com clareza, mas algumas informações ficaram assim, precisando de maior pesquisa, podemos dizer assim. Né? E, mais ainda, Dona Benedita, ela percebia, e a gente sabe que isso não se resolveu muito bem ainda, por causa do divisionismo que a política aconteceu dentro do país nesses últimos anos, e aí que isso divide todo mundo, família, né, espírita, católico, divide todo mundo. Né, isso acontece. Mas ela vivia com muita clareza, né, aquela divisão que o doutor Bezerra tentou resolver, até resolveu em grande parte, né, dos científicos, dos religiosos, mas ela percebia com clareza ainda, né, e estava sendo construído, né, o Pacto Áureo, né, que vai acontecer dali a alguns anos. Tanto que a Dona Benedita, gente, ela vai ser presidente da União, olha só, União Espírita Regional do Noroeste Paulista, né, que vai ser a Federativa de São Paulo, a USE. Vai dar origem à USE, que é a União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Olha a visão desta mulher. Né? Ela fundou, né, uma federativa, uma união espírita regional, quer dizer, uma espécie de federativa, para tentar congregar, agregar, unir aquele movimento espírita são paulista.
É uma visão fantástica. Então, a gente vê que Dona Benedita, né, que ela é descrita por Leopoldo Machado, né, assim, como uma negra com um dente só na boca e mal vestida. Ela é descrita assim por Leopoldo Machado, mas no bom sentido, para dizer, essa mulher é fantástica. Não olhe essa mulher pela aparência dela, não, porque ela é uma potência. Né? E ela tinha essa visão. Sim, e aí vem uma certa implicância dela com o movimento espírita, principalmente os espíritos de cartaz. Bom, o que acontece? A gente quer, às vezes, chamar um Haroldo na vida, a gente quer chamar o Rossandro, a gente quer chamar o Divaldo, né? A gente quer chamar um menino desse aí, né, para poder movimentar, né, as obras assistenciais, para poder chamar pessoas, né, e assim movimentar, né, e que as pessoas deem uma visão melhor àquele trabalho que a gente está fazendo. Né? A gente quer fazer isso. Né? E aí ela falava dos espíritos de cartaz, né, que não atendiam o convite. Ela reclama que os espíritos de cartaz não atendiam o convite, porque ela tinha muitas obras na cidade, e ela precisava de gente para ir lá, para conversar, para fazer palestra. Né? Para o quê? Para chamar a atenção das obras, para as pessoas irem ajudarem as obras. E ela reclamava muito que não ia ninguém lá. Né? Quem ia é Leopoldo Machado. Mas aí, gente, a carta é hilária. Né? Olha, veja o senso de humor. Né? A mulher era muito inteligente. Ela era muito inteligente. Olha só que ela fala assim. Ela escreve uma carta dizendo que gostaria desculpa, ela escreve uma carta para Leopoldo Machado dizendo que queria muito se decepcionar com ele. Demais, não é não? Queria se decepcionar com ele, quer dizer, sabia que ele não ia, né? E ele vai. E Leopoldo Machado vai ser assim, um dos grandes colaboradores, vai ser um dos grandes incentivadores, vai ser uma daquelas pessoas que vão estar ali junto de Dona Benedita para ajudá-la, né, nas obras sociais. Bom, e aí vem, né, que eu até comecei falando sobre humildade, né, que a gente leu uma página preparatória para começar os trabalhos, né, uma coisa muito boa. A gente nunca deve abrir mão de nos prepararmos, né? Não precisa ser uma página enorme, tudo, uma pequena página, só para a gente dar uma relaxada e fazer uma prece. Gente, é fantástico. Você vê, e preparou o trabalho, você vê. Tudo a ver com o trabalho, tudo a ver, a gente sintoniza, é muito importante isso. E aí, faz uma pergunta para a Dona Benedita, né? Falam assim, ó, quem é que liderava o trabalho dela? Aí ela relatou assim, ó, eu não fiz nada, a obra é dos patrões, sou apenas uma empregada que procura servir direitinho aos seus patrões que estão lá em cima. Né? E aí, mas e o dinheiro, Dona Benedita? Aparece. Os patrões são ricos. Tem sempre e muito para dar. É só a gente pedir e bater, como está no Evangelho. Você vê, ela tinha um conhecimento muito bom do Evangelho. Ela não tinha só um conhecimento, não. É como está lá, né, em Renúncia, né? O Ser, ele fala, ela conhecia o Evangelho, ela meditava sobre o Evangelho, ela sentia o Evangelho, e aí vem a cereja do bolo, né? Ela praticava o Evangelho. E aí vem a última pergunta, né? E o dinheiro pede para todo mundo? Claro, todos são depositários dos patrões. Aí a gente pensa, né? Você, eu, nós somos depositários dos patrões. E os de coração bem formado, os depositários diretos, e os de coração bem formado são os depositários diretos para a prática do bem.
né? A gente não está falando de dinheiro, não, tá? A gente está falando de oração, de trabalho, de alguma forma de dar o dinheiro, de ajudar, né, em qualquer obra de caridade. Agora, olha só o que ela fala. Peço menos aos espíritas que, além de serem poucos, né, temos pouco para dar. Isso que ficou, né? Além de sermos poucos, temos pouco para dar. E aí a gente tem que repensar um pouco. Dos espíritas, só quero a amizade, quando é franca e sincera. Tinha uma mágoa aí. Você vê que tinha uma mágoa com o movimento espírita, pelo menos de Araçatuba. Mas como ela manda as cartas para os espíritos de cartaz e ninguém responde, e a obra dela tinha algum vulto, ela realmente ficou magoada com o movimento espírita. Bom, e aí para a gente terminar, da gente falar algumas coisas, né? Como é que era a Dona Benedita? Como é que esta mulher ela era? Um bom exemplo, o Leopoldo Machado conta para a gente, que uma palestra que ele foi dar num local que não era espírita, né? Um local que foi reservado para uma palestra, né? Então eles reservaram um salão. Ele não fala o que é, né? Mas ele fala que é um local que foi reservado, né? Uma coisa vocês têm que saber sobre Leopoldo Machado. Ele escrevia difícil, menino para escrever difícil. Mas era aquele tempo que o espiritismo precisava se firmar, que o Leão Ribeiro fez, gente. Não dava para fazer, né, uma linguagem, né, como a gente precisa hoje, mais acessível, né, porque a gente sabe que não é a forma, é o fundo. Mas, ao tempo de Kardec, e quando o espiritismo começou a se firmar aqui, né, eles tiveram que estruturar de uma forma mais intelectualizada, né? E aí o Leopoldo Machado escrevia difícil. Escrevia, né? E, bom, de qualquer maneira, ele na escrita difícil dele, o que ele quis dizer é que era um local profano, né? Um local que não era espírito, não era religioso, não tinha nada desse negócio. E o que aconteceu? Né? Como o Leopoldo Machado tinha fama, e o negócio todo encheu, né? Não tinha lugar para sentar. E aí, olha só, quem é que foi arrumar cadeira? Porque ninguém se mexeu, né? Como se diz popularmente, ninguém se coçou. Ficou todo mundo lá quieto. Aí Dona Benedita foi lá num bar, pediu cadeira emprestada, trouxe cadeira, foi fazer uma viagem para trazer cadeira. Trouxe uma opção de cadeira para o pessoal sentar. Então, vejam, ela era a líder, ela era a diretora, ela ali que organizava tudo. Né? Então, mas ela que foi buscar as cadeiras. Isso diz muito sobre Dona Benedita. Isso diz muito. Ou até, de repente, tudo sobre ela. Mas não acabou, não. Ainda tem mais coisa, né? Essa aqui é interessante. Né? Que engraçado como a gente tem que tomar muito cuidado com a identidade dos espíritos. Né? O Leopoldo conta que numa reunião mediúnica, né, um médium começou a descrever um espírito se aproximando e falou que era um obsessor. Né? E o Leopoldo Machado estava nessa reunião. E aí o espírito o médium vai descrevendo o espírito, né? E descreve Dona Benedita, mas Leopoldo ainda fica com a dúvida mental. Né? Aí o espírito, o médium fala, olha, ela está com um broche assim, assim, assado, que foi um broche que Leopoldo Machado deu a ela, que ela carregava sempre. Era ela. Confundida com obsessor. Aí eu estou lembrando que Divaldo, primeira vez que vê Gésio Gonçalves, achava que era obsessor. Então, gente, cuidado quando vocês perceberem algum espírito se aproximando, que vocês acharem assim, ficarem com alguma dúvida. Gente, não taxa de obsessor de cara, não. Pode ser um espírito desse quilate aí. Bom, e tem uma outra que essa eu vou ler. Essa eu vou ler para vocês, que essa aqui é demais. Está na página 42 do livro, né? E fala que, né, ela estava sendo muito assediada, né? E aí ela fala assim, assediada por pessoas. Ela fala assim, houve um tempo que meus passes e minha água fluida andaram curando muita gente,
Quase me canonizaram por isso. Minha santidade crescia à medida que as curas se operavam. E eu, embora passando por santa, já não tinha as mesmas horas livres para tratar as minhas crianças e meus obsidiados. Acontece ainda que os doentes, só pensando na cura egoisticamente em si mesmos, não aceitavam explicações, não respeitavam nem as horas de consulta. Né? E aí cabe uma observação. Cabe. Gente, movimento espírita, espíritas, né, simpatizantes, vamos prestar atenção no que Dona Benedita Fernandes está falando aqui? Vamos? Olha só, não é só tomar passe, não, tem a explicação. Não é? A gente chega no centro espírita, a gente tem um acolhimento, mas depois tem que ter um esclarecimento. Né? O esclarecimento de quê? Porque o final é o consolo. Agora, o consolo só vem quando você está esclarecido do que você tem que fazer. Isso é muito importante, porque a gente quer consolo, né? A gente quer consolo, a gente quer consolação, mas a gente não quer fazer por onde. Né? E a gente esquece que tudo vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquele negócio, tudo bem, está em sofrimento, a gente toma um passe, tem até um alívio. Como você você tem um problema que tem que operar, está com uma dor, mas você toma um analgésico, melhora, você tem que operar. Tem que fazer um tratamento ali. Então é a mesma coisa. A gente quer o centro espírita tomar um passe e tudo se resolver. Não é assim. Não é assim. Né? Tudo faz parte de um processo. E nós somos os autores, nós somos os protagonistas desse processo. E olha só, a Dona Benedita explicando isso. Né? Acontece ainda que os doentes, só pensando na cura, egoisticamente em si mesmos, não aceitavam as explicações. Aí ela termina assim: acabei com a santidade e com os passes e água fluida. Né? Vendo, meus amigos, que ser santo é o diabo. Muito bom. Essa é a Dona Benedita Fernandes. Né? Veja a postura dela, né? A franqueza dela, a humildade dela. Né? E aquela história com o médium, né? Que fica aquele troço, o médico de cura, né? E aí vai ter fila, e aí ele vai atender. Ela não queria isso. Ela podia até fazer. Ela queria atender os doentes, ela queria estar ali na linha de frente. Ela queria aliviar dores, enxugar lágrimas, né, daqueles que estavam ali, precisando. Né? Claro, a gente não pode negar um passe a quem deseja, né? Pode. Mas a gente tem que explicar também a explicação que a Dona Benedita está falando também. Né? E ela também faz uma crítica ótima. Ela fala da moda que os obsidiados devem desenvolver a mediunidade. Até a obsessão simples. Né? Então, quem estuda sabe, né, que no livro dos médiuns é explicado. Você tem a obsessão simples, né, que é quando você tem ali um espírito que está causando o mal, que está ali, né, falando, que está causando algum mal-estar. Você tem o fanatismo na cabeça, ó. Você tem Minha gente, me deu um branco aqui agora, peraí. Você tem obsessão simples, você tem me deu um branco, e você tem, né, Ih, gente, que coisa horrível, meu Deus do céu. Perdão, depois, olha só, no final da edição, a gente coloca aí, me deu um branco aqui. Nossa, perdão. Né, final de noite. Daqui a pouco sai. Bom, e aí existe, né, muitas pessoas que falam, a pessoa tem que sentar à mesa mediúnica para desenvolver a mediunidade. Não, gente, não é isso. Não tem que desenvolver a mediunidade, você tem que disciplinar, né, o que você está sentindo. Então, é importante, né, colocar a pessoa para estudar, né, para conversar, né, para conviver, para estar ali junto com as pessoas no centro espírita. E aí depois, sim, quem sabe, pode ser que no futuro a pessoa sente a mesa mediúnica, né?
Bom, tem outra que eu não anotei, mas essa valia a pena contar. Eu tenho alguns minutinhos ainda. Valia a pena contar essa. Diz que ela foi a um centro espírita em São Paulo, na cidade de São Paulo, e aí sentou à mesa, né, e aquela história, naquela época, fascinação, obrigado, olha só, nada como ter recurso, obrigado. Então, olha só, nós temos a obsessão simples, a fascinação e subjugação. Mônica me socorreu aqui, né, na hora exata. Gente, que branco, né? Me perdoem. Bom, obrigado, Mônica. Aí ela estava sentada à mesa mediúnica, né, e aquele negócio, cada um dava uma mensagem, né? Antigamente, gente, a sessão mediúnica era aberta, as pessoas sentavam, assistiam, né? Então, nessa mesa mediúnica, cada um dava uma mensagem, né? E aí, Dona Benedita, que era uma médium, gente, a médium cura, né? A médium estava ali sempre, né? Tinha uma sensibilidade incrível. Ela não conseguiu dar a mensagem, e ela foi muito franca, que não conseguiu sintonia, porque estava no ambiente em que ela não estava ali acostumada, né? Então, isso mostra humildade também. Essa é Dona Benedita. E, para terminar, é uma história que vocês devem conhecer, está no Ideias e Ilustrações, que mostra bastante esta Dama da Caridade. Ela foi numa reunião, né, da Associação das Senhoras Cristãs, e estava um dia de muito calor, chegou lá, sentou, ela era uma das líderes, né, ela estava à frente do trabalho, e ela estava com um manto de lã, um calor, todo mundo lá se abanando com leque, né, ela é o tempo do leque, e ela lá com um manto de lã, né, e todo mundo olhando, assim, meu Deus do céu, essa mulher com manto de lã, acho que ela não está batendo bem, não, calor desse, sair com manto de lã de casa, assim, meu Deus, que é isso? E começaram a cochichar e falar daqui, dali, achavam que ela não estava bem na cabeça, né, porque não era para isso, né, e aí, finalmente, com tanto cochicho daqui, cochicho dali, a gente sabe que percebe-se, né, ela acabou por abrir um pouco o manto de lã, até porque ela devia estar suando pra caramba, né? E ela estava com um vestido de chita, segundo Leopoldo Machado, ela sempre utilizava esse vestido de chita, todo remendado, um estado assim, deplorável, né? O vestido de chita. E a gente sabe por que ela estava com aquele vestido, a gente sabe por que tão pouco guarda-roupa, porque realmente ela usava todos os recursos para enxugar lágrimas, matar a fome, matar a sede. Então, para minimizar a dor daquele que necessitado com todas as suas forças. Esta era a Dona Benedita Fernandes. Então, eu convido os mais curiosos e quem sabe com mais recursos, pesquisar mais. Eu por minha conta, né, estou abrindo na minha agenda, né, também planos para saber mais de Dona Benedita Fernandes, que é um grande exemplo para todos nós de humildade, de trabalho perseverante, daquele bom samaritano que, com os recursos que tinha à mão, fez um trabalho de amor e socorreu aquele que necessitava. Eu vou fazer a prece final. Me deram esta honra, olha só, me deram a honra fazer a prece final. Henrique, é como você falou, né? Quanto mais você fala de Benedita Fernandes, mais a gente quer saber, né? Mais a gente vai procurar, né? E estudar, né? Adorei a sua palestra, adorei. Eu adorei o seu auxílio luxuoso. Me deu um branco, como é que eu vou esquecer, né? As três. Acontece, né? Obsessão, meu Deus do céu. Acontece. Obrigado. Então é assim, eu te convido a fazer a prece, mas você receba todo o carinho aqui do Centro Miquel, né? O abraço, a alegria, a saudade realmente é muita. Mas antes da prece,
A gente vai ouvir uma música sobre Benedita Fernandes e depois você faz a sua prece, tá bom? Beleza, que bom. Nossa. Beijos. Trabalhar para um mundo novo, venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar, e se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. Refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra o amor. Pois tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar, unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme. Só nos resta, então, elevar nossas mentes e corações a Deus para agradecer por estes momentos que tivemos, em que pudemos conhecer um pouquinho do trabalho de Dona Benedita Fernandes, que possamos nos inspirarmos
pedimos a Deus que nos dê oportunidade nessa inspiração de sermos aquele que passou, desceu do cavalo e socorreu. Que possamos fazer algo que temos nas mãos, que não enterremos os nossos talentos. Pedimos, Senhor, oportunidade para trabalhar que sabemos está sempre diante de nós. E agradecemos muito por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que mesmo de forma virtual, que possamos aprender, que possamos passar, que possamos nos reunirmos em coração, estreitando laços fluídicos, pois sabemos que eles existem, para continuarmos nosso caminho de servidores, servindo da forma que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco, que assim seja. De nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus